Existem algumas preciosidades, existem alguns mistérios que Deus deixou no Antigo Testamento para que na plenitude dos tempos nós, a sua igreja, pudéssemos entender. Deus estará revelando a sua glória e Ele deixou essas pérolas, esses mistérios registrados em alguns textos no Antigo Testamento. Nós vemos em alguns profetas, em alguns salmos que nós nem lemos muito, o plano de Deus a respeito de uma glória que será revelada. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre a glória do Senhor sendo revelada. E essa glória está registrada em Salmos capítulo 24. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Deus tem preparado uma herança física para nós, a igreja dele. Nós herdaremos essa terra. E Deus também tem preparado uma herança espiritual, uma glória eterna. E essa glória será manifesta quando ele vier buscar a sua igreja e restaurar todas as coisas. Salmos capítulo 24 fala um pouquinho sobre essa restauração e sobre essa glória a ser revelada através de seus filhos. Vai lá comigo em Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra. E aqui eu já quero começar, queridos, te dizendo que esse Salmos 24, ele é extremamente profético. E o que isso significa? Significa que Deus fez um registro, e hoje esse registro é antigo, mas ele está falando sobre uma glória futura. Nós sabemos que hoje a terra, ela não pertence a Deus, mesmo sabendo que Deus é soberano em todas as coisas, mesmo sabendo que Deus é onipresente, é onipotente, mas a própria palavra de Deus fala que este mundo jaz no maligno, ou seja, o diabo é o príncipe deste mundo. Só que o Salmos capítulo 24, ele está apontando para uma glória futura e um domínio total e completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os montes e sobre as correntes a estabeleceu. Aqui está falando sobre um pertencimento da terra, que Deus estará dominando todas as coisas, que a terra será de maneira literal e os seus habitantes, todos eles, serão do nosso Deus. Olha o versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Hoje, em 2022, existe algum monte físico, existe algum monte literal para nós subirmos? Nós sabemos que não. Só que Salmos capítulo 24, no versículo 3, está profetizando sobre o período em que nós estaremos indo ao Monte Sião adorar, cultuar o nosso Deus. Então existe uma glória futura em que o nosso Senhor Jesus Cristo se revelará como aquele que estará sobre o Monte Sião, em Jerusalém, e toda a terra irá adorar ele. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Olha que lindo o versículo 5. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E a palavra aqui para salvação é Yashá, que significa Salvador, ou salvação. E nós vemos Deus, inspirando o profeta Isaías, falando a mesma coisa em Isaías, o profeta Isaías repete essa mesma palavra, salvação, em Isaías capítulo 51, no versículo 5, falando que a salvação viria através do braço do Senhor. E profeticamente o nosso Senhor Jesus Cristo é o braço do Senhor. E por que o braço do Senhor? Porque ele executa nessa terra toda a vontade de Deus. Então, o salmista está dizendo: todo aquele, todo aquele que sobe ao monte do Senhor obterá a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Ou seja, todos aqueles que buscarem a presença de Deus e subirem ao monte do Senhor vão herdar essa salvação que somente há em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, versículo 6.
Tal é a geração, presta atenção nisso, tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Nós sabemos que esses portais eternos somos nós, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós recebermos o corpo glorificado, nós seremos como essas portas ou portais eternos, conduzindo as nações que restarão no milênio, as nações que não tiveram seus corpos glorificados, nós seremos esses portais eternos, conduzindo as pessoas para adorar o Rei da Glória. Então a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, reinando com Ele no milênio, que são esses portais eternos. Versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Versículo 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Versículo 10. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então Deus estará preparando a igreja para conduzir as nações a adorarem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores no milênio. Isaías capítulo 66 confirma tudo isso que eu estou te falando. Olha só o que diz. Isaías capítulo 66, dos versículos 20 ao 24, diz assim: Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém. Diz o Senhor, quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Olha o versículo 21, que é um versículo profético falando sobre Deus estar preparando judeus e gentios para conduzirem as nações a adorar a Deus. Também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aqui vai se confirmar a palavra que Deus deu a Abraão, a Isaac e a Jacó, que todas as famílias da terra seriam benditas no nome desses três patriarcas. Deus estará dando a terra por herança e todas as famílias da terra, como ele prometera a Abraão. Deus estará preparando uma nação de reis e sacerdotes, os portais eternos que estarão conduzindo as nações a adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Olha o versículo 22, versículo 23. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor? Esse versículo 23 quebra toda teoria daqueles que pensam que essa palavra de Isaías é apenas para Israel ou para o povo judeu. O texto é muito claro, fala sobre um reino futuro e que toda a carne estará adorando a Deus. Deus estará preparando reis e sacerdotes. São as duas testemunhas, feitas por judeus e gentios. Este povo, esta nação sacerdotal, estarão conduzindo as outras nações, toda a carne, a adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Olha o versículo 24. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Esse versículo 24 fala sobre um memorial. No milênio existirá um memorial onde as nações vão ver ali todos aqueles que desobedeceram a Deus. Será uma espécie de lixo como um memorial para que as nações vejam o que as nações que desobedeceram a Deus fizeram, todos aqueles que foram destruídos, que foram inimigos de Deus. E em vídeos futuros eu estarei falando sobre este memorial que estará no milênio. Então, queridos, Deus estará derramando a sua glória sobre a sua igreja e nós seremos reis e sacerdotes e reinaremos com Cristo, porque nós somos estes portais eternos. Bom, eu te agradeço mais uma vez por estar aqui comigo em mais essa meditação. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos vídeos.